Turma, estamos começando então a aula sobre hipérbole. Sou o professor Souto, continuando a parte de matemática. Cônicas, né? Propriamente dita. Antes de desenhar uma hipérbole, né, nós temos que entender um esqueleto básico da construção da hipérbole. Claro que não é uma matéria nada simples, mas não é difícil, tá? O que acontece, vamos imaginar então aqui, ó. Você está vendo aqui um retângulo tracejado, tá? Um retângulo tracejado. Uma circunferência circunscrita ao retângulo, certo? E aqui essas duas retas passando pelos vértices não consecutivos deste retângulo. Então aqui você tem essa reta tracejada, uma reta imaginária, e aqui uma outra reta imaginária tracejada também, certo? Muito bem. Esse ponto aqui, ó, que você está vendo, é um ponto focal, que eu posso chamar de F1, que vai ser o foco da hipérbole. Uma aplicação prática interessante da hipérbole são os espelhos dos faróis dos carros. São espelhos hiperbólicos, de maneira geral, certo? Alguns espelhos também são parabólicos, outros hiperbólicos, mas nós temos espelhos hiperbólicos também na construção dos faróis dos carros, tá certo? Esse ponto também é um outro ponto focal da hipérbole. Mas nós sabemos, do mesmo jeito que fizemos em elipse, que aqui é a medida f, ó, essa medida aqui é a medida f, tá? Essa medida f, essa medida aqui também é f, certo? Repare o seguinte, ó, e a distância focal, então a distância focal, que é uma medida importantíssima, a distância focal da hipérbole, a medida é 2f também, do mesmo jeito que fizemos na elipse. Ok? Essa medida f aqui, ó, repare, para onde ela vai? Sempre criando um triângulo retângulo, olha só. Aqui é a medida f, ó. Então eu vou marcar aqui, ó. Esta também é a medida f, que será para nós a hipotenusa deste triângulo retângulo aqui, certo? Muito bem. Esta medida aqui, ó, esta medida aqui, tá? Essa medida aqui, ó, tá vendo? Eu vou chamar de semi-eixo menor, que eu vou usar a letra A. Então tudo isso daqui é o F, esse pedacinho é o Azinho. Esta medida eu vou chamar de B, tá? Vou chamar de B. Tudo bem? Não precisa necessariamente chamar de semi-eixo, nada disso. O que é importante é saber que também, aplicando o teorema de Pitágoras, neste triângulo retângulo, nós vamos encontrar tanto a equação da hipérbole como a medida da distância focal, né, principalmente. Tá? Então, usando o teorema de Pitágoras, nesse triângulo retângulo, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que f ao quadrado é igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado, que são os parâmetros da hipérbole. Tá? Pronto. Como é que fica a hipérbole? Onde que está o desenho dela? O desenho dela é o seguinte, é aqui, ó. Ela vai aparecer tangenciando essas retas, aqui que você está vendo, e a coisa fica parecida com isso aqui, ó. Tá? Esta daqui é a hipérbole, tá vendo? Olha só. Desse lado de cá, a mesma coisa, ó. Ó, desse lado de cá, a mesma coisa. Esses dois pontos que você está vendo aqui, aqui eu vou chamar de A1, e esse ponto aqui,
onde ela corta o eixo do x, a hipérbole corta o eixo do x, é chamado de vértice da hipérbole. Então, A1, né, e A2 são os vértices da hipérbole. Tá? Esse ponto é importante. Então, nós temos a equação que é o seguinte. Repare aqui no seguinte, ó. Qual é o eixo que contém o foco? Qual é o eixo que contém o foco? Não é o eixo do x? Então, nós vamos fazer x ao quadrado dividido, aqui vai ser menos, né? Começa, porque como tem o sinal de menos, você vai começar a equação pelo eixo que contém o foco, tá? No próximo modelo eu vou girar a hipérbole 90 graus, sentido anti-horário, e nós vamos reconstruir a equação da hipérbole também. Qual que é essa medida, esse parâmetro A? Ele não está no eixo do x? Então eu coloco sobre A ao quadrado. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Repare que o B pertence ao eixo Y. Né? Isso igual a 1. Então a única diferença que nós temos com a elipse é o sinal de menos, porque na elipse, a única diferença que nós temos da elipse e da hipérbole é que aqui na hipérbole é o sinal de menos e na elipse é o sinal de mais. Tudo bem? Então vamos fazer um exercício agora envolvendo isso, essa equação. Turma, então ele deu aqui a equação da elipse, a equação da hipérbole e pediu para representar e determinar a distância focal da hipérbole, tá? Nós temos aqui essa medida, que é o A ao quadrado, que é igual a 25. Então nós vamos tirar aqui, considerar o A igual a 5. No B ao quadrado, visto que o B está aqui no Y, né? B ao quadrado igual a 64, então B igual a 8. Desenhando aqui, nós temos o quê? Que esse Azinho aqui, ó, ele vale 5 unidades de comprimento, e o Bzinho aqui, ele vale... Vou pegar aqui o Bzinho, ele vale 8. Tá? Olha lá. Tá certo? Qual é a distância focal? Então eu vou aplicar o Pitágoras aqui, ó. Então nós temos f ao quadrado é igual o a ao quadrado, que é 25, mais 64. Ok? Então 25 mais 64 vai dar 89. Esse é o f ao quadrado, né? O f vai ficar como sendo raiz quadrada de 89. Tá? Esse é o f. Mas o que ele está pedindo é a distância focal. Então o que eu vou escrever? 2f é igual a 2 vezes raiz quadrada de 89, tá? Unidades de comprimento. Raiz quadrada de 89 vai estar entre... Ó, então só para... Esse daqui é o valor indicado, né? Se você quiser saber qual é o valor aproximado, o que você vai fazer? Você vai pegar raiz quadrada de 89. Nós sabemos que ela está entre raiz quadrada de 81, né? Que é 9. E raiz quadrada de 100, que é 10. Então esse valor está entre 9 e 10. Tá? 2 vezes, se eu pegar aqui de 80, ó, raiz quadrada de 100, né? E aqui raiz quadrada de 81. Certo? Ele está mais próximo do 81, né? 8 unidades do que do 100. Mas, se quiser fazer um valor estimado, um valor do meio, daria então aproximadamente 9,5. O raiz quadrada de 89. 2 vezes 9,5, tá? Seria a resposta.
daria 19, né? Aproximadamente 19 unidades de comprimento, tá bom? Turma, então reconstruindo, né, uma hipérbole, que agora eu movimentei 90 graus no sentido anti-horário, né? Nós teríamos o desenho da hipérbole passando aqui, dessa forma aqui. Tá? O A1 é o... Então agora eu vou colocar alguns nomes para vocês gravarem. O A1 é um dos vértices da hipérbole. Como ela tende a tocar nessa reta aqui tracejada, tá vendo essa reta inclinada tracejada? Essa reta é chamada de assíntota. Deixa eu pegar uma caneta branca. Assíntota. A assíntota, na verdade, ela significa que é um segmento de reta em que a curva tende a aproximar, mas nunca encosta, nunca corta essa curva, tá? A assíntota é isso, você tem uma reta, a outra curva vai aproximando, 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 mas nunca haverá o cruzamento, ok? Ela não vai cortar uma assíntota. Essa distância tende a zero, mas nunca vai ser zero, tá? A distância entre a curva e essa reta aqui. Esta D2 também é outra assíntota. D2 também é outra assíntota, ok? Os pontos A1 e A2 são chamados de vértices da hipérbole, tá? Um complemento agora é que o B1 e o B2 são chamados de polos. Então isso daqui é um polo da hipérbole, tá? Então esse também é polo. Vértice, vértice e polo, tá? Esse eixo vertical é chamado, esse segmento é chamado de eixo transverso e esse horizontal é um eixo conjugado. Não é das coisas mais importantes do mundo aí para o vestibular, mas a gente precisa falar. Acontece que o importante mesmo é você localizar, saber calcular duas coisas. A distância focal, que é importante, e saber localizar como é que ficaria o esboço do gráfico, tá? Isso daí é o que vai pesar mais. Então nós temos aqui desenho da hipérbole. Tá? Vou colocar na mesma cor para ficar... Tudo bem. Aí a partir dessa situação, com ela girando 90 graus, nós vamos construir o gráfico. Agora eu preciso que você entenda onde estará os focos. Cadê o foco cadê o foco da hipérbole? Vou passar para cá uma circunferência. Então repare, ó. Essa circunferência circunscrita ao retângulo, tá? Sim. E aqui nós temos então um foco que eu vou chamar de ponto focal 1 e aqui ponto focal 2. Lembrando que a distância entre F1 e F2 é que é a distância focal. Então 2F vai ser a distância focal, ok? Beleza. Aqui, na construção da equação, o que eu vou fazer? Ó? Vamos ver. Essa medida Azinho, ela pertence ao eixo Y. Repare, então, como é que eu faço. Ó. Aí eu pergunto para você. Então tem isso, tem o eixo Y e tem o eixo dos X, certo? O foco, ele está contido em que eixo? Não é o eixo Y? Então a equação vai começar com y ao quadrado, tá? Fica assim, ó, menos aí x ao quadrado. O denominador é a ao quadrado ou b ao quadrado, aí eu tenho dúvida, qual que é? Então se eu olho aqui, o a não pertence ao eixo y, então aqui vai ficar dividido por a ao quadrado. O b não pertence ao eixo dos x, então x ao quadrado dividido por b ao quadrado, tá? Mais uma vez, não esqueça que esta medida aqui é esta medida aqui, que é f. Aqui nós temos um triângulo retângulo, então se eu for calcular AB,
são os parâmetros importantíssimos, são esses parâmetros que você precisa estar sabendo calcular, tá? Que é o f, o a e o b. Aí, aplicando Pitágoras, eu faria f ao quadrado igual a ao quadrado. O a ao quadrado é esse cateto aqui, né? A ao quadrado mais b ao quadrado. Então, soma dos quadrados dos catetos, tá? Se você tiver alguma dúvida em Teorema de Pitágoras, nós temos em aulas anteriores. Só procurar lá, Teorema de Pitágoras. Tá? Agora eu vou fazer um simples exercício, né? Só mostrando o que vale aí. Se ele perguntar, por exemplo, qual é o raio dessa circunferência aqui? O que você vai responder? Esse raio é o próprio f, né? Tá vendo? Então, ó, essa medida f aqui é o raio dessa circunferência circunscrita a esse triângulo aqui. Certo? Turma, então um exercício para você gravar a ideia da hipérbole. Determine a distância focal da hipérbole. Eu tenho aqui que essa medida aqui, ó, no y, eu vou chamar de a ao quadrado, né? Então, a ao quadrado igual a 16, e aqui eu tiro que b ao quadrado igual a 25, né? Ok. Aí, o que eu faço? Eu sei que do Teorema de Pitágoras, para a gente achar a distância focal, primeiro eu acho f. Então, fica f ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Repara que não precisa nem tirar a raiz, né? Então, f ao quadrado vai ficar o a ao quadrado, que é 16, mais 25. Né? Nós temos aqui, então, 41. Então, o f igual a 40 é raiz quadrada de 41. Logo, a distância focal, que é o que ele está pedindo, é 2 vezes raiz quadrada de 41. Tá? Raiz quadrada de 41 é próximo da raiz quadrada de 36. Então, é próximo de 12 esse valor, né? Porque 36 a raiz é 6, vezes 2, 12, aproximadamente 12, tá? Vamos supor que a hipérbole sofreu um determinado deslocamento. O centro dela, esse ponto aqui, ó, vamos chamar de centro, né? Ele estava aqui, ó, tá? No 0, 0. Aí sofreu um deslocamento, ou para o primeiro quadrante, para o segundo, para o terceiro ou para o quarto, né? Essas medidas, A e B, e o foco, isso não vai mudar em nada, né? A única coisa que vai mudar é que ele estava aqui na origem, a abscissa do centro vai ficar para cá e a ordenada do centro chamo de H e a abscissa chamo de G. Lembre-se que na fórmula da hipérbole nós temos a subtração, não é assim? Igual a 1. Então, esse esquema aqui, né? Vamos aumentar essa fração aqui. Então, nós vamos montar aqui a fórmula. O que vai acontecer? Ó? Aqui eu vou pensar primeiro qual é o plano focal, ou a reta que contém os focos. Tá vendo? Novamente, aqui o retângulo, né? Esse retângulo, definindo os eixos transversos e o eixo conjugado. Esse retângulo, nós temos a circunferência circunscrita ao retângulo, definindo os focos. E como a hipérbole está desenhada dessa forma aqui, é fácil visualizar que o foco tem que estar nessa posição. Lembra aquela coisa dos raios de luz, né? Que os raios de luz incidem paralelamente e eles sofrem reflexão passando pelo foco, pelo ponto focal, tá vendo? Então você lembra que o foco tem que estar aqui, como se fosse um espelho. No caso aqui seria um espelho, se fosse um espelho, seria um espelho hiperbólico, né? Por isso que essa medida de distância focal, que é essa medida aqui, ela é tão importante nesse modelo matemático. Nós temos então que o A, né, o A está na vertical, o B na horizontal e o foco pertence à reta horizontal. Então o que acontece? Eu vou começar pelo eixo dos x, porque é na direção em que o foco pertence. Essa reta é paralela ao eixo do x. Então eu começo com o x. Então vai ficar
x menos a letra que eu estou usando do deslocamento na abscissa é o g. Então fica x menos g ao quadrado. Agora eu vou ver, eu vou usar o a ao quadrado ou o b ao quadrado? Claro que eu vou usar o b ao quadrado, porque o b é na direção do x. Então aqui vai ficar b ao quadrado, tá? Aqui é y menos o h ao quadrado sobre a ao quadrado. Simplesmente isso. Vamos supor que o g tenha valor 5 e o h tenha valor 6, tá certo? Que o a tenha valor, esse a, que é essa medida metade do 2a, né, que aqui eu tenho, isso tudo é importante, é o 2a, e aqui é o b, na verdade, ou melhor, 2b, né? Aqui na horizontal é o 2b e aqui na vertical eu tenho agora o 2a. Vamos supor que eu coloque aí a igual a 10, tá? E b igual a 5, tá? Esses dois parâmetros aqui. Então eu vou substituir, a equação ficaria desse jeito. X menos o g, que é 5, ao quadrado, sobre b ao quadrado, que é 25, menos y menos h, que vale 6, ao quadrado, dividido por a ao quadrado, que é 100, igual a 1. Tá? Nesse caso, pelo desenho, você vê que o a tem que ser realmente maior do que o b, certo? É isso que você precisa saber, tá bom? Então agora vamos para a próxima aula e até daqui a pouco.